E aí pessoal, eu sou o Misael. Eu sou a Maria. Nós estamos aqui para mais um pós-créditos, hoje especial sobre a Marvel. E nós vamos começar falando de Thor Ragnarok. So much has happened since I last saw you. Botando em dia a nossa cinemática de Marvel. Em seguida nós vamos falar de Pantera Negra, mas antes vamos falar de Thor. Porque é um filme que finalmente eles fizeram um Thor bom, na minha opinião. Sei lá. Eu achei que é um filme que consegue ser melhor que os outros. Melhor que os outros, isso eu não... Narrativamente. Eu acho que ele visualmente é muito criativo e muito bem feito. Os efeitos especiais dele estão muito bons. Os cenários são bem variados, as cenas de luta são muito bem coreografadas, muito bem feitas, muito criativas principalmente. E tem alguns momentos assim que me surpreendeu bastante ver aquele tipo de composição de quadro, de fotografia em um filme da Marvel. São poucos momentos, mas são alguns momentos muito bem feitos. Aquele momento da história das Valquírias, eu fiquei de boca aberta. É um dos melhores momentos do filme. Com aquele momento. Flashback. Porque depois de ver aqueles efeitos horríveis da Hela, e dela ficar a cada 5 minutos passando a mão nos cabelos e transformando em chifre, aí passa de novo e transforma em cabelo. Chifre. Aquilo eu fiquei tipo, what? E daí ver o potencial que eles têm com aquela cena do ataque das Valquírias, eu fiquei, por que eles não fizeram mais coisas como isso? Porque isso ficou incrível. É muito bem feita aquela cena ali. E eu gosto também das cenas do Hulk também, que tá muito O Hulk muito é a bem melhor feita. parte. O Hulk tá muito legal, a cena da luta dele com o Thor em Sakaar tá muito legal, a cena de perseguição tá muito boa, a cena da batalha final mesmo não tendo um grande vilão pra eles enfrentarem, foi muito foda. E inclusive a solução final deles eu achei muito criativa. A narrativa foi muito bem construída, sabe? É o Ragnarok, mas na verdade o Ragnarok precisava acontecer. É o Ragnarok, mas na verdade Asgard não é um lugar, Asgard é seu povo, que é a ideia dos quadrinhos também. E eu acho que isso tudo foi muito bem construído. Tá. Eu achei... Pro maior problema do filme. Eu achei que a pior parte do filme foi o Thor. Eu não achei ele tão ruim. Eu achei... O teu problema foi as piadinhas. Eu não sei se o problema é o Chris Hemsworth, se ele não é um bom ator, ou se o Thor não é bem construído, mas eu não gostei dele em nenhum filme da Marvel. Eu não gostei dele nos Thor, não gostei dele no Vingadores, eu não acho que ele convence como Thor. Eu não acho que ele convence, e eu não gostei do Thor, eu não gostei dessa caracterização do Thor nesse filme. E eu também não gostei de muitas piadas. Tem vários momentos em que as piadas funcionam muito bem, mas eu acho que a piada em todos os momentos tira das partes mais dramáticas. Por exemplo, no fim do filme, quando Asgard, o planeta é explodido. Eu acho que aquele era um ótimo momento pra ser uma coisa mais dramática, mais emocional, sabe? Um fim emocional, e daí eles vão lá e estragam com uma piadinha. Tipo, o planeta explodiu, agora não dá mais. Eu fico na dúvida. Eu fico muito na dúvida se eu gosto ou não gosto das piadinhas, porque eu gosto do Taika Waititi. Eu acho que ele tem um bom timing pras piadas. Até a participação dele no filme tá muito boa. Ele é o cara de pedra. Ele que estraga no final. Mas eu achei eu acho que ele funciona. Mas eu acho que assim, o problema é que ele se levou em alguns momentos a sério. Se ele tivesse caído direto no escracho e não tivesse preocupado com isso, ele poderia muito bem ser uma HQ do Thor, daquelas mais despretensiosas. Onde ele realmente é piadeiro, ou se ele não é piadeiro, as pessoas que estão ao redor dele são piadistas e ele é a escada para eles fazerem piada em cima. Funciona às vezes nos quadrinhos, quando eles tentam fazer isso. Só que aí foi o problema deles ficarem na dúvida se eles iam abraçar direto esse tom escrachado ou se eles tentavam ainda ser um pouco sérios. E quando eles tentaram ser um pouco sérios é que falhou daí. Quando eles tentaram enfiar a piada em partes sérias foi que falhou. Porque o único momento que é realmente sério no filme é a parte das Valquírias. É o flashback dela
do Loki vendo o que aconteceu com ela quando ela entrou lá pra lutar contra a Hela e o resto das Valkyries. É o único momento verdadeiramente sério, né, no filme inteiro. Sabe o que eu acho que é o problema, de repente? Talvez eles tentaram fazer algo meio Deadpool, sabe? De tentar fazer uma aventura bem humorada, uma aventura divertida, e eles acabaram errando um pouco na receita. O problema é que Deadpool tira sarro dele mesmo. Exatamente. E ele é um personagem comédia. E isso eles estão se levando a sério demais quando eles fazem as piadas em Thor. Eles não estão, tipo, tirando com a cara deles. Uhum. Sabe? Tipo, se eles fizessem piadas sobre como as pessoas falam que Marvel é tudo colorido, é tudo engraçadinho, e fizessem uma coisa, sabe, em cima disso, não, eles não fazem. E tem muitas piadas que funcionam e que são engraçadas. Metade delas funcionam e são engraçadas, e metade delas são forçadas e fora de lugar. Sabe? Eu acho que esse é o meu grande problema com o filme. O filme precisa ter um balanço, ele precisa ter um balanço de comédia e drama pra funcionar. Porque a vida toda não é uma piada, sabe? Ele não vai estar lá fazendo uma coisa que tipo, o destino de Asgard tá nas minhas mãos, olha como eu sou engraçadão. Sabe? Tipo... Eu acho que tem muita improvisação, eu acho que isso estragou um pouco eu odeio cada vez mais improvisação. Teve um momento em que a improvisação era uma coisa extremamente engraçada. E no filme dele, com o Jermaine Clement, no Within the Shadows, funciona muito bem, porque é uma espécie de documentary. Sim. Então as pessoas estão sendo elas. Não funciona nesse filme do Thor, eu acho que não funciona. Eu concordo contigo que o filme é lindo, ele tem um visual próprio que a gente não tinha visto ainda nos filmes da Marvel e que é muito bonito, tem umas composições muito bonitas. O Hulk é sensacional, tanto ele como Hulk quanto ele como Bruce Banner. É ótimo, o humor do Hulk é muito engraçado. Uhum. E daí eu acho que nesse momento, com o humor do Hulk, não precisava o humor do Thor também. Sabe? O Thor tava em um momento sério, que ele precisava da ajuda do Hulk. Ele não precisava ser engraçadão também. O Hulk estava sendo engraçado sem querer ser engraçado. Eu acho que ele pode ter alguns momentos de humor, eu acho que só ele podia ser mais a escada para que os outros fizessem as piadas. Porque daí o Thor poderia ficar um pouco mais imaculado assim, nessa questão, não seria tão afetado. Apesar de eu achar que em alguns momentos as piadas do Chris Hemsworth ou da forma como as coisas que ele faz funcionam. E a Hela eu também achei horrível. A Hela ficou horrível. Horrível. Por que a Cate Blanchett aceitou fazer esse papel? Eu não achei sei. Muito fraco. Eu achei que não sei, porque não foi utilizado nada do que ela é melhor. Eu achei tão fraquinho aquela ideia deles jogarem faquinha nas pessoas, usar as faquinhas pra matar as pessoas. Eu achei tão besta aquilo. Mas eu acho que esse é o filme que melhor usa a música Immigrant Song pra fazer suas cenas de ação. 2 vezes, inclusive. Mas usou muito bem. Eu acho que a trilha do filme é Immigrant Song, o tema do filme é esse, então pode usar. E funcionou. A interação do Thor com o Doutor Estranho também foi uma das partes que eu mais gostei do Benedict filme. Cumberbatch tá muito bem. Benedict Cumberbatch maravilhoso, porque dá aquele pulo que a gente precisa pra ele vir no Infinity Wars e as pessoas não ficarem, onde é que ele aprendeu tudo isso? Quando a gente deixou ele no filme, ele mal sabia fazer as coisas. Exatamente, isso daí é ele tá ali, uma ligação. É uma ponte pra ele não ficar tão fora de lugar na Infinity War, e eu achei isso ótimo. Outra coisa, eu não aguento mais o Loki. Uhum. Eu não aguento, eu queria um filme da Marvel sem o Loki, assim, sabe, tipo... Ele apareceu nos Vingadores, ele apareceu em todos os Thor, sabe? A gente sabe que o pessoal adora o Tom Hiddleston, mas tipo, um filme sem o Loki, tudo que eu peço é um filme sem o Loki. Eu acho que pelo menos o Loki agora, ele se assumiu como anti-herói. E ele fez todas as coisas erradas que ele fez, mas agora ele teve o seu momento onde ele realmente, assim, tipo, agora para de ser o vilão e começa a ser mais um anti-herói. Um cara que é ou não é, mas ele pende pros lados e ele ainda é muito difícil de confiar nele. Eu acho que isso ficou bem exemplificado nesse filme. Conseguiram dar esse tom pra ele, assim, de tu pode, às vezes, confiar nele, mas tu tem que abrir o olho com ele. E o Thor aprendeu isso. Finalmente, pelo menos, não ficou caindo na mesma besteira toda vez. E uma coisa importante também de dizer que o filme teve consequências. Eu acho que os filmes da Marvel às vezes pecam porque eles não têm consequências dentro do seu universo. Esse filme teve uma consequência muito grande. Odin morreu e Asgard foi destruída. E agora estão vagando sem lar e vão vir pra Terra. Que é o que acontece no The Siege, que é uma das sagas onde a Terra começa a ficar com medo
porque a Asgard tá no meio do terreno dos Estados Unidos e as coisas começam a dar merda. Então, fiquei curioso pra ver como é que eles vão usar isso. Outra coisa, o Jeff Goldblum. Eu acho que ele é divertido, eu acho que ele foi bem utilizado pro tipo de ator que ele é. Exatamente. Eu acho que o personagem se encaixou bem com ele. O Carl Urban também. O Carl Urban eu achei que foi apagadíssimo. Mas é tão engraçado as cenas dele. Apagadíssimo, eu achei que foi tipo... Esse personagem não sabe o que ele quer da vida, porque ele tem aqueles momentos em que tu vê que ele não quer fazer o que a Hela tá mandando, mas ele vai lá e faz igual. E daí no fim ele tá com as 2 armas, e daí tipo, o quê? Sabe? Tipo, eu achei que foi meio sem pé nem cabeça. Mas a Tessa Thompson eu gostei bastante. Eu entendo porque que as pessoas gostaram da personagem dela. Eu gostei da personagem dela. Eu gosto dela como atriz. Eu quero ver mais sobre ela. Porque uma coisa que a gente não viu ela sendo tipo a Valkyria fodona que ele fala que ela é desde o começo, sabe? Isso a gente não viu. A gente viu ela com uma nave. E a nave com armas, sabe, tipo... Ah, tem as espadinhas no final ali. Ela tem as espadinhas, mas tipo, é uma coisa muito minúscula. Eu quero ver mais sobre ela, eu quero ver como ela é foda. Foi isso. Isso foi o que eu achei, assim. Eu fiquei 50% divertida e 50% irritada. Eu não me importei tanto com o excesso de humor, porque eu me mantive entretido durante todo o filme e ele me levou para alguns lugares que eu não estava esperando. Então, eu acho que por isso valeu assistir. Porque ele foi um pouco acima... Não, ele foi um pouco fora da curva. Então, por ele ter sido um pouco fora da curva, me pegou desprevenido em alguns momentos. Eu acho que ele é um pouco... Eu acho que ele é um pouco subestimado. Eu acho que ele é um pouco mais criativo do que ele poderia ser. Mas eu acho que ele exagera nas piadas. Recomendado, não obstante. Recomendado. É um dos melhores filmes, eu acho, que a Marvel fez. Recentemente, sim. Recentemente. Com certeza é o melhor Thor. What were you the god of again? O segundo filme que a gente viu e que a gente vai falar agora é Pantera Negra. My son, it is your time. Show me my respect and bow down. You get to decide. O grande, meu Deus do céu, o grande obra-prima da Marvel, 100% no Rotten Tomatoes, as melhores críticas Novo Dark de Knight. todos os tempos, tanto hate quanto críticas, porque né, daí as pessoas ficam, esse filme não é tudo assim, é modinha. Veio pra revolucionar o universo cinematográfico da Marvel, e eu acho que ele cumpriu seu papel. Eu acho que ele é bem ok. Eu acho que é um filme bem diferente dos outros também. Tá. Porque eu acho que, por exemplo, eu acho que eles estão conseguindo fazer filmes diferentes pra cada tipo de herói. Porque eu sempre acho os filmes do Capitão América muito diferentes dos filmes do Homem de Ferro, que é muito diferente do filme do Homem-Formiga, que é muito diferente do filme do Doutor Estranho, que é muito diferente do filme do Pantera Negra. E eu gostei do filme, de diversos aspectos do filme do Pantera Negra. Eu gostei muito mais, eu gostei de Thor Ragnarok. Talvez porque a gente viu o Thor Ragnarok em DVD, a gente viu o Pantera Negra no cinema, que é completamente outra experiência. Mas, novamente, eu acho que o que eu menos gostei em Pantera Negra foi o Pantera Negra. Pantera Negra, representatividade 10. 10. Representatividade 10! Achei muito legal que eles usaram basicamente só atores negros, com 2 atores brancos participando. E eles não podiam nem falar quando eles falavam, os próprios atores, os próprios personagens cortavam eles. Então isso é muito legal de ver que eles realmente pegaram fundo, assim, usaram uma trilha sonora fodástica de rap. Tem Kendrick Lamar e a trilha sonora usa muito rap, usa muita batida, dá uma vibe muito boa pro filme. Michael B. Jordan, sensacional, eu adoro ele, eu acho que ele é um baita de um ator. O Pantera Negra, ok. Narrativamente falando, eu achei o filme fraco. Narrativamente eu acho que ele não é nem um pouco original. Eu acho que ele pega Hamlet e dá umas modificadas e faz a história dele. E as discussões que ele levanta eu acho que são mal desenvolvidas. O vilão tinha muito potencial, o Killmonger tinha muito potencial para ser uma coisa muito foda. E ele é um guri emburrado e vingativo, e é isso que eles pintam ele. E as coisas decorrem numa velocidade absurda, que não tem nenhum impacto pra trama. Eu acho que o Killmonger podia ser muito melhor
desenvolvido. Eu acho que a gente não precisava de todo aquele primeiro ato com o personagem do Andy Serkis. Eu acho que o filme podia começar com o Killmonger pegando o personagem do Andy Serkis e levando pra lá. Não precisava ter aquele heist no museu e depois eles tirando ele de lá. Não precisava ter o heist no museu e principalmente não precisava ter aquela cena deles resgatando ele só pra matar ele depois. Eu acho que foi totalmente redundante esse primeiro arco. Foi extremamente redundante, mas eu acho que ele serviu mais pra também apresentar o personagem do Martin Freeman, que é sensacional. A personagem eu gostei muito do personagem dele. A Shuri é maravilhosa. E as guerreiras são incríveis. E a Nakia, a Lupita Nyong'o, tá maravilhosa nesse filme. O cabelo dela, as roupas dela, a atuação dela, tudo. Ela é impecável. Ela é uma atriz impecável e ela tá impecável nesse filme. Ela só adiciona a esse filme só por ela estar lá, porque... Ela tá muito bem. Ela é maravilhosa. Eu gosto da cena de perseguição que eles têm, porque ela tem algumas saídas muito criativas. Mas eu acho que ela é redundante. Eu gostei muito. Eu acho que ela é redundante também. Eu acho que assim, o que acontece? O Killmonger, ele tinha uma boa motivação, ele tinha uma boa ideia. Mas eu não queria ver que ele chegasse, sentasse e dissesse, eu quero fazer isso, e todo mundo simplesmente aceitasse, obedecesse e foda-se, sabe? Eu queria que ele pegasse e convencesse eles, sabe? Eu queria que ele chegasse, sentasse, botasse o pau na mesa e dissesse, vamos fazer desse jeito e vai acontecer desse jeito, mas... E as pessoas comprassem a ideia dele. Porque ele precisa vender pro povo, não é só tipo assim, ele chegar, eu sou o rei, vão me obedecer, já era, todo mundo obedece cegamente e ninguém faz mais nada e todo mundo só abaixa a cabeça e vai. Eu queria que aquelas pessoas que seguiram ele naquela batalha final tivessem algum tipo de ligação com a ideia que ele tinha, sabe? Seria legal. Porque pra mim pareceu que o cara do Corra, que eu esqueci o nome agora, que ele só aceitou porque o cara matou o Andy Serkis, tá ligado? O personagem do Andy Serkis. E aí tipo, eu aceitei, beleza. E aí... O próprio Pantera Negra não tem muito tempo pra pensar no que ele tá fazendo, porque o cara chega, dá um pau nele, ele desmaia, ele acorda um dia depois, que parece pra mim que foi um dia depois, eu sei que não é um dia depois, mas o filme dá a entender que foi um dia depois. E quando o Pantera Negra volta, tipo, ele mudou de ideia, não, eu vou fazer isso aí, vamos abrir as portas aí, vamos tirar esse muro e vamos ir pro mundo. E eu acho que isso foi tão vago, tão pouco discutido. Eles levantam a discussão muito bem, tipo, nós temos que ajudar as pessoas, nós temos que ajudar nosso povo tá sofrendo lá fora. O Killmonger tá certo. O Killmonger tá certo no que ele tá falando. Ele tá certo, ele só quer fazer a coisa errada. Exatamente, ele tá fazendo do jeito errado o que ele tá fazendo, ele tá fazendo a coisa errada, só que não tem a discussão, eles levantam a discussão e a discussão morre. Ela morre numa batalha pra substituir por uma batalhazinha final xoxinha. Ele é rei e ele pode mandar, foi isso que eles... Mas não é isso. Essa é a solução que eles tiveram, entendeu? É uma boa solução, mas não é uma solução narrativamente boa. Entendeu? Pra história ela não é uma solução boa. Eu entendo que devia ter mais, um pouco mais de atrito em relação a isso. Mas todo mundo é uma sociedade que faz o que o rei manda cegamente. Tanto que a própria Nakia tem essa discussão com o T'Challa. E ele diz que não, porque é assim que é o jeito que o pai dele fez, e que o pai dele antes dele fez, e que o rei antes dele fez, e que é assim que ele vai proteger o Wakanda. E daí quando ele vê até onde o pai dele foi capaz de ir pra defender o Wakanda, que ele decide que não, isso não é aceitável, então nós vamos dividir o nosso... Eu acho que não é tão simples quanto tu tá dizendo que é. Eu acho que foi tão simples assim a resolução do Killmonger. Isso foi simples demais. A chegada dele lá, a ascensão dele ao trono e o T'Challa derrubar ele. Mas o T'Challa ter chegado à resolução de que o Wakanda precisa mudar a forma como eles fazem, o que eles fazem, isso eu achei que foi mais bem desenvolvido. Com a própria Nakia, com esse negócio do pai dele ter matado o tio dele por causa disso. E do que isso trouxe à tona, deles não terem levado o Killmonger pra lá quando criança, também pra proteger o Wakanda, tudo pra proteger o Wakanda, entende? Ser cego a tudo que tá por fora pra proteger o Wakanda, e nisso entra também o personagem do Martin Freeman. Eu acho que ele também teve um papel a se cumprir aqui dentro, e como ele também teve o papel dele pra ajudar a defender o Wakanda, pra tentar... impedir que o Killmonger usasse a tecnologia deles pra
transformar o Wakanda numa nação, tipo, do Terceiro Reich. Eu entendi também porque numa sociedade que se diz tão evoluída, eles ainda usam um método tão primário e tão instável de governo. Tradição? Não, mas não faz sentido. Não faz sentido se eles estão tão evoluídos assim, eles já deviam ter chegado a um consenso de que a monarquia não é uma boa escolha. Tipo, porque na verdade o que eles são? Eles são um reinado tirânico, porque é um reinado monarquista absolutista. O rei decide, foda-se. É basicamente isso, não tem outra opção. Eles são cercados por um muro e eles não querem dividir o conhecimento deles com ninguém. Claro que é uma metáfora para os Estados Unidos, né? Que dá pra entender direitinho que é uma metáfora pro nos Estados Unidos nós somos poderosos do mundo, nós podemos influenciar, nós queremos influenciar as pessoas. Mas ainda assim eu acho muito bizarro isso, tipo, eles fazem rituais tribais primitivos ainda. É porque a cultura deles vai lado a lado da tecnologia e o misticismo. Porque não é só a questão da tradição, eles têm uma flor que faz eles terem superpoderes. Mas é uma coisa plenamente científica. Entende? Eu acho que a tradição, ela chega a um ponto onde tu tem que saber separar o que é funcional para um governo, porque tu tem um monarca absolutista, uma hora tu vai ter um louco igual num Game of Thrones da vida que vai fazer só merda, e tu não vai ter como questionar ele. Daí a gente já tá indo a gente tá entrando em debates muito profundos a respeito de Pantera Negra. Mas são debates que ele levanta, entende? Eu gosto do filme porque assim, ele levanta ideias muito boas, só que ele não executa elas, eu acho que, muito bem. Esse é o único problema. Que o Killmonger, eu acho que era um baita no vilão, ele foi completamente desperdiçado. Principalmente porque eles matam ele no final, não podem nem aproveitar ele numa próxima ideia, no próximo filme. Todo mundo volta. Mas ele eu acho que não vai voltar, acho que ele tá morto mesmo. Sim. E eu acho que ia faltar, porque ele era um bom antagonista pro T'Challa. Apesar de eles terem praticamente o mesmo poder ali naquela hora, mas ele podia ter outra funcionalidade dentro dessa história, dessas próximas histórias. Mas o meu outro problema com o filme, que eu não falei ainda, é que eu acho que os efeitos especiais dele estão muito ruins. Em diversos momentos eles são bem meia boca. Parece um filme de PlayStation 3, assim, com umas cutscenes de PlayStation 3. Eu fiquei bem... Achei chocado. Bem nada a ver, bem chocado. Porque a cena da luta final eu tava achando super legal, assim, aquela hora em que as guardas reais se revoltam e vão pra cima do Killmonger pra lutar contra ele. Eu achei muito foda, porque elas lutam muito bem, elas têm todas umas partes, assim, uns movimentos especiais. E aí daqui a pouco começa a vir aqueles rinocerontes mal feitos. E aí começa a vir aquelas naves, aquelas guerrinhas de nave que não levou a nada. Aí eu fiquei frustrado com aquela batalha final. Me pareceu uma batalha final genérica, com uma luta final genérica, com uma morte genérica e com uma resolução genérica. Então, isso aí me chateou um pouco. O primeiro ato e esse terceiro ato acho que cagaram um pouco no patê. Porque o segundo ato tava tribom. Aquela cena do Killmonger entrando pela primeira vez no... Outra coisa, por que ele não matou só o T'Challa? Aí, não vou jogar ele aqui, enfia uma faca no peito dele e termina com isso de uma vez. Mas ele entrando na sala do trono e dando aquela virada na câmera, assim, aquilo ali foi muito Tudo está de cabeça pra baixo agora. Muito foda. Gostei pra caramba dessa parte. Gostei das atuações, achei muito boas atuações, achei que as mulheres estão muito bem retratadas nesse filme. Nenhuma faz as coisas por um cara, todas elas fazem por elas mesmas, porque elas são... Pelo que elas acreditam, então acho que isso foi muito tri. E vamos ver se eles não vão simplesmente relegar o Wakanda a um papel secundário em Vingadores e tornar toda essa diversidade bonita e legal que eles fizeram um pano de fundo apenas pra justificar os próximos filmes. Tomara. Bom, gostou? Recomenda? Gostei, adorei, recomendo. Vamos no cinema assistir, é uma experiência ótima. É um filme da Marvel que não me cansou, que nos últimos anos todos eles têm feito isso. Tem tanto assim, ó, Vingadores, Capitão América, Guerra Civil foi assim pra mim. Eu fiquei tipo, foi o filme que fez eu não ficar mais animada pra ver filmes da Marvel no cinema. E Pantera Negra agora trouxe um novo respiro, eu acho, pro universo cinematográfico da Marvel, e eu espero que eles continuem nesse caminho. Vamos ver. O filme não me impressionou tanto, mas eu acho que o que ele representa e as questões que ele levanta foram muito bem feitas. Só quero que eles discutam melhor elas no próximo filme. Eu não me importo de não ter uma luta final, uma briga final, desde que se tenha um bom desenvolvimento dos personagens, uma boa resolução das situações. E uma boa luta italiana. Bem, até porque eu tava pensando, a comparação que a gente sempre vai pro Dark Knight. Dark Knight não tem umas cenas, tem algumas cenas que são muito fodas, mas ele não tem tipo uma batalha final, o confronto final é psicológico, sabe?
Exatamente, eu tava lembrando do que a gente viu no Red Letter Media, que é essa insistência da Marvel de ter essas cenas de ação, tipo a cena da perseguição, a cena da luta entre o Killmonger e o T'Challa no fim, a cena de todo mundo lutando contra todo mundo. Sempre tem que ter uma cena grandiosa de luta. Sempre tem que ter um clímax de luta. E aí a gente parte pra trilogia Batman do Christopher Nolan, que são, sem sombra de dúvida, os melhores filmes de super-herói já feitos nas últimas décadas, se não ever. E como eles não usam como muleta esse tipo de coisa pra contar a história, eles usam a história. A história e a ação, elas caminham parelhas, assim, então, tipo, a ação tá lá pra fazer parte da história. Exatamente, porque é o curso da história, não porque temos que inserir a cena de ação aqui. Exatamente. Não é assim, é o que deixou, foi o que acho que o Jake falou que foi o que fez Pantera Negra não chegar no nível de Dark Knight, que podia ser, o Pantera Negra podia ser o Dark Knight do MCU, Com mas certeza. Não foi, porque eles se rendem a essas coisas que o público quer ver, que chama público, e tu vê que pagou, porque já é o filme de maior bilheteria da Marvel em várias categorias, sabe? Mas eu acho que é uma possibilidade disso acontecer num próximo filme. Se tudo der certo, se eles continuarem tendo liberdade criativa, eles podem fazer isso no próximo filme. Mas eu acho que eles não vão fazer. Mas vou ter fé, vou querer que eles repensem essa ideia e tentem fazer algo realmente mais intenso e mais pra gente pensar e que a gente fique lembrando durante anos e sempre vendo que teve uma profundidade ali, sabe? Eu acho que tem possibilidade, eu acho que eles conseguem fazer e vamos ver, vamos esperar pra ver o que vai ser nos próximos filmes. Senão, acho que todos esses filmes vão ficar perdidos no tempo. Sim. Daqui a 20 anos as pessoas vão só lembrar de como eles eram divertidos e nada mais do que isso. 10 anos, olha Senhor dos Anéis como envelheceu, os efeitos especiais mal. O Retorno do Rei é um filme quase inassistível de tão ruim que são os efeitos especiais. Mas eu não tô falando dos efeitos especiais, eu tô falando do impacto que eles tiveram na nossa sociedade, no nosso cinema, no jeito como se faz cinema, no jeito como se assiste cinema. Senhor dos Anéis teve um impacto incrível, gigantesco, que a gente lembra até hoje da história, de como eles foram gravados todos juntos, de todos os atores que estão no elenco. Mas o que Vingadores teve de impacto? O que a gente vai levar de Vingadores? O que a gente vai lembrar quando a gente pensa no cinema de heróis desse século? A gente vai lembrar da trilogia do Christopher Nolan. Que é a única coisa que a gente lembra até hoje. É o que marcou, e isso foi antes de Vingadores. Isso foi antes de todos os filmes praticamente. Enfim, é uma situação a se pensar, a gente não vai deixar de falar bem do filme porque ele não cumpriu com essas expectativas que a gente tem dele, mas dentro do possível ele fez o Pantera Negra foi um bom filme, só que a gente sempre foi com aquele desejo de que seja melhor, e essa é a sensação final que ficou. Pode ser melhor. Revolution will be live.